você ganha um benefício na justiça. O juiz reconhece o seu direito, o processo acaba, a decisão transita em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. E aí vem a pergunta desconfortável: mesmo assim, o INSS pode cortar esse benefício depois? Muita gente acha que decisão judicial é uma porta trancada para sempre, mas em benefícios por incapacidade, o Superior Tribunal de Justiça decidiu algo que muda a vida de muita gente. O INSS pode cancelar administrativamente um benefício concedido pela Justiça sem entrar com uma nova ação revisional. Só que atenção, isso não significa que o INSS pode cortar de qualquer jeito. E é exatamente essa diferença que eu vou explicar hoje. O que mudou, quem pode ser afetado, quais são os limites do INSS e o que o segurado deve fazer se receber uma convocação ou tiver o benefício cortado. Porque entre revisar um benefício e atropelar um direito, existe uma distância enorme. Bem, o que o STJ decidiu? Vamos começar pelo ponto central. Não é qualquer benefício. A decisão do STJ trata de benefícios previdenciários por incapacidade. Aqui entram, por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença e a aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Benefício por incapacidade é aquele pago quando a pessoa não consegue trabalhar por motivo de saúde de forma temporária ou permanente. E por que isso importa? Porque a incapacidade pode mudar com o tempo. A pessoa pode piorar, pode melhorar, pode se recuperar parcialmente, pode continuar incapaz e pode precisar de nova avaliação médica. O STJ, numa decisão recente, entendeu que, mesmo quando esse benefício foi concedido por decisão judicial definitiva, o INSS pode chamar o segurado para a perícia e, se entender que houve recuperação da capacidade de trabalho, pode cancelar o benefício pela via administrativa. Administrativa quer dizer dentro do próprio INSS, sem precisar abrir uma nova ação na justiça. Mas aqui está o detalhe que muita gente vai ignorar. O INSS não recebeu uma autorização para fazer o corte automático. Ele precisa respeitar o devido processo legal administrativo. Devido processo legal administrativo significa o seguinte, em português claro: antes de cortar o benefício, o órgão público precisa seguir um procedimento regular, permitir a defesa, analisar documentos e realizar perícia médica. Isso é direito explicado para quem não é advogado. Mas aí vem a questão: se foi a justiça que deu, como o INSS pode tirar? Essa é a pergunta que muita gente está fazendo. E ela é legítima. Afinal, se uma decisão judicial já reconheceu o direito, o INSS não estaria desrespeitando a justiça? A resposta exige uma distinção importante. Quando a justiça concede um benefício por incapacidade, ela decide com base na situação existente naquele momento. O juiz olha as provas, o laudo, a doença, o trabalho da pessoa, a capacidade ou incapacidade naquele período. Mas benefício por incapacidade é uma relação de trato continuado. Termo técnico: relação de trato continuado significa uma situação que se prolonga no tempo e pode mudar. E não é como pagar uma dívida antiga e encerrar o assunto. É algo que depende de uma condição atual. E a condição atual, nesse caso, é a incapacidade para o trabalho. Então, o raciocínio do STJ foi: a decisão judicial vale para aquele quadro, mas se o quadro de saúde mudar depois, o INSS pode verificar essa mudança. Deixa eu explicar melhor. O INSS não pode simplesmente dizer: não gostei da decisão do juiz e vou desfazer. Isso seria gravíssimo. O que ele pode fazer, segundo a tese, é verificar se surgiu uma situação nova. Por exemplo, recuperação da capacidade laboral, que significa voltar a ter condição de trabalhar. Esse é o ponto delicado. A decisão judicial não vira papel sem valor, mas também não transforma um benefício por incapacidade em algo imune a qualquer reavaliação futura. Vamos imaginar uma situação bem comum no Brasil real. A dona
Dona Maria trabalhou anos como auxiliar de limpeza. Teve um problema sério na coluna. Pediu o benefício do INSS, foi negado, ela entrou na justiça e conseguiu uma aposentadoria por incapacidade permanente. Anos depois, ela recebe uma carta ou uma notificação no aplicativo Meu INSS chamando para uma nova perícia. A primeira reação é medo. Mas como assim? Eu ganhei na justiça, vão cortar minha aposentadoria? Pelo entendimento do STJ, o INSS pode convocar a Dona Maria para a perícia, mas não pode transformar essa perícia numa armadilha. Ela precisa ser avisada, precisa poder apresentar documentos médicos, precisa ter chance de defesa. E a decisão do INSS precisa ser fundamentada, ou seja, precisa explicar o motivo do cancelamento, não apenas jogar uma frase genérica no sistema. Benefício não é favor. Benefício é direito quando os requisitos existem. E quando o Estado quer tirar esse direito, ele precisa mostrar por quê. E o que fazer se você for convocado ou tiver o benefício cortado? Aqui vem a parte mais útil. Se você recebe benefício por incapacidade concedido na Justiça e foi chamado pelo INSS, não ignore, não deixe a carta na gaveta. Não ache que, porque foi uma decisão judicial, você não precisa comparecer. Primeiro, confira a notificação no Meu INSS, na carta recebida ou no banco onde o benefício é pago. Segundo, organize seus documentos médicos recentes, laudos, exames, receitas, relatórios, prontuários e atestados. O ideal é que o relatório diga qual é a doença, quais limitações ela causa e por que isso afeta o trabalho. Terceiro, compareça à perícia, salvo motivo muito sério e justificável. Quarto, se o benefício for cortado, peça cópia do processo administrativo. Processo administrativo é o conjunto de documentos e decisões que o INSS usou para chegar naquele resultado. Esse processo também pode ser baixado pelo aplicativo Meu INSS. Quinto, avalie se houve erro, falta de perícia adequada, ausência de notificação, desconsideração de documentos ou permanência da incapacidade. E aqui uma recomendação, tá? Esse conteúdo é educativo e não substitui uma orientação individual. Cada caso depende dos documentos, da doença, da profissão, da idade, do histórico de trabalho e do procedimento feito pelo INSS. Mas a orientação pública é esta: não fique parado e não trate a convocação como simples burocracia. Burocracia, nesse caso, pode virar perda do benefício, perda de renda. Agora para e pensa comigo. De um lado, é verdade que o benefício por incapacidade não pode ser intocável para sempre se a situação de saúde mudou de verdade. O sistema precisa revisar situações atuais porque incapacidade é uma condição médica e social que pode se alterar. Até aqui, o raciocínio tem lógica, mas o problema está no outro lado da balança. Quando uma pessoa precisou entrar na justiça para conseguir um benefício, muitas vezes ela já passou pela negativa administrativa, perícia discutível, meses sem renda, insegurança familiar e desgaste emocional. Depois de tudo isso, ela ganha uma decisão judicial. E aí, anos depois, o mesmo INSS que perdeu na justiça passa a ter o poder de cancelar administrativamente esse benefício. Isso exige muito cuidado, porque na vida real, o segurado comum não enfrenta o Estado em igualdade de forças. O INSS tem sistema, estrutura, peritos, procuradoria, banco de dados. O segurado tem uma pasta de exames, medo de perder a renda e muitas vezes dificuldade até para entender a notificação. Segurança jurídica significa previsibilidade mínima sobre as consequências de uma decisão. Coisa julgada significa a estabilidade de uma decisão judicial definitiva. E quando se permite que a administração pública mexa nos efeitos práticos de uma decisão judicial, ainda por
fato novo, a exigência de defesa precisa ser levada a sério. Não pode ser uma formalidade vazia. Não pode ser compareça ou perca. Não pode ser perícia de 5 minutos para desfazer anos de processo. A tese do STJ coloca uma responsabilidade enorme nas mãos do INSS. Se o INSS agir com técnica, transparência e respeito ao contraditório, que é o direito de se defender, a revisão pode ser juridicamente defensável. Mas se agir como corte em massa, comunicação confusa e perícia superficial, a tese vira máquina de insegurança. O problema não é fiscalizar, o problema é fiscalizar sem humanidade, sem critério e sem defesa real. Então, guarde a ideia central desse vídeo. O STJ decidiu que o INSS pode cancelar administrativamente benefício por incapacidade concedido pela Justiça, sem precisar entrar com uma ação revisional. Mas isso não autoriza o corte automático. Precisa haver processo administrativo, perícia médica, contraditório e ampla defesa. E se o segurado continua incapaz ou se o INSS desrespeitou o procedimento, a discussão pode voltar ao judiciário. E a pergunta é: você acha justo o INSS poder cancelar administrativamente um benefício que foi concedido por decisão judicial? Comente aqui embaixo, porque esse tema vai afetar muita gente. E compartilhe esse vídeo com alguém que recebe o benefício por incapacidade ou tem familiar nessa situação. Às vezes, entender uma notificação a tempo é o que impede uma família de ficar sem renda de uma hora para outra. Obrigado por assistir e até o nosso próximo encontro.